Olá pessoal, Gerbert d'Aurillac é uma figura fascinante na história da Igreja Católica e da Europa medieval. Conhecido como Papa Cientista, ele combinou uma brilhante carreira eclesiástica com uma mente excepcionalmente avançada para a época, especialmente nas ciências e na filosofia. O seu pontificado foi marcado por reformas administrativas e por um esforço para promover a unidade cristã no continente europeu. Contudo, a sua reputação foi envolta em lendas obscuras, incluindo a misteriosa cabeça oracular que teria construído. A cabeça oracular seria um autômato ou dispositivo mecânico feito por Silvestre II, supostamente com capacidades mágicas ou premonitórias. Segundo a lenda, essa cabeça falante respondia a perguntas e poderia prever o futuro. Alguns relatos diziam que ela tinha poderes sobrenaturais porque Gerbert teria feito um pacto com o diabo ou estudado magia negra no Oriente ou na Espanha, onde teve contato com o saber islâmico. Nesse vídeo, nós vamos tratar do pontificado de Silvestre II e das lendas que envolvem esse papa. Então vamos lá. Gerbert nasceu em Aurillac, na França, e foi enviado ainda muito jovem para o monastério local, onde iniciou a sua formação. Demonstrando inteligência excepcional, ele foi levado para a Espanha muçulmana por um conde local, onde teve acesso a conhecimento avançado e desenvolvido pelos árabes. Lá, ele estudou matemática, astronomia, música e lógica, além de aprender sobre textos clássicos greco-romanos que estavam quase perdidos na Europa cristã. Após retornar à França, Gerbert lecionou em Reims, onde rapidamente ganhou fama como um dos maiores eruditos de sua época. Entre os seus alunos estava o futuro imperador Otão III. A sua relação com Otão ela seria decisiva em sua ascensão ao papado. Gerbert ele foi pioneiro na introdução do ábaco na Europa e na popularização dos numerais arábicos, embora esses numerais eles só tenham sido amplamente adotados séculos depois. Ocupou diversos cargos eclesiásticos, inclusive o de arcebispo de Reims e de Ravenna, antes de ser escolhido como papa no ano de 999, graças à intervenção direta de Otão III. Gerbert adotou o nome de Silvestre II ao assumir o trono de São Pedro, evocando a memória do papa Silvestre I, conselheiro do imperador Constantino. O seu papado ele foi relativamente breve, durou de 999 a 1003, mas foi marcado por esforços notáveis para fortalecer a relação entre a Igreja e o Sacro Império Romano Germânico. Silvestre II trabalhou para consolidar a autoridade papal e combater a corrupção no clero. Ele também buscou expandir o cristianismo na Europa Oriental, apoiando a conversão da Hungria e da Polônia. A sua paixão pelo conhecimento científico, ela influenciou algumas de suas decisões administrativas, mostrando a sua visão de que fé e razão poderiam coexistir. A sua proximidade com Otão III, entretanto, ela acabou causando tensões políticas. O ideal de Otão era reviver o Império Romano Cristão unido, um império unido sob a liderança do Papa e do próprio Otão. E essa visão, ela gerou resistência entre as elites romanas e o clero local, limitando a força de Silvestre II. A erudição do Papa, altamente incomum para a época, ela despertou desconfiança, especialmente entre o clero, que via com suspeita qualquer coisa associada ao mundo islâmico ou mesmo à ciência. Além disso, o papado, no final do primeiro milênio, ele era o papado, uma instituição altamente politizada, marcada por rivalidades entre famílias nobres e romanas e por interesses regionais. Silvestre II, apesar de ser francês, ele foi apoiado fortemente por Otão III, que era o imperador do Império Sacro Romano Germânico. Isso colocou o pontífice em uma posição de dependência em relação ao imperador, o que desagradou tanto a elite romana quanto facções do clero que desejavam preservar a autonomia do papado. Um dos aspectos, amigos,
mais curiosos da vida de Silvestre é a lenda da cabeça oracular, que teria contribuído para sua fama quase mítica. Essa máquina, ela teria sido feita com conhecimento adquirido em sua juventude, supostamente envolvendo magia ou ciência avançada para a época. A lenda descreve a cabeça como sendo de metal e funcionando por meios complexos e mecanismos internos, talvez acionados por princípios rudimentares de automação. Algumas versões da história atribuem a cabeça a uma conexão demoníaca, alegando que Gerbert teria feito um pacto com o diabo para obter conhecimento necessário para construí-la. A origem dessa lenda está provavelmente enraizada no preconceito medieval contra intelectuais que se destacavam em campos pouco compreendidos, como a ciência e a tecnologia. Gerbert era um inovador que trouxe ideias avançadas à Europa, mas a sua erudição era frequentemente vista com desconfiança, especialmente em uma época em que a ciência era muitas vezes confundida com magia. Às vezes, eu penso, o que ocorreria se Silvestre II vivesse hoje, ou se ele viesse por uma máquina do tempo do século X para hoje? Sim, hoje, no século XXI. Ah, pobre Silvestre II, o nerd supremo do século X, se transportado para os dias de hoje, estaria no meio de um pandemônio intelectual digno de um reality show medieval. Acordaria em um mundo onde pessoas discutem apaixonadamente se a Terra é plana, enquanto assistem a vídeos no YouTube criados em smartphones alimentados por satélites. Nossa, ele certamente precisaria de muita paciência divina para não mandar todo mundo para... Silvestre subiria ao palco com um globo terrestre numa mão e um astrolábio em outra para explicar que não, a Terra não é um disco segurado por tartarugas cósmicas. Claro, a metade da plateia o acusaria de ser um agente reptiliano ou de ser manipulado pela NASA ou mesmo de ser comunista. Logo, ele seria chamado de Gerbert Lucifer. Sua habilidade com tecnologias, como construir autômatos, ela seria vista como a prova de que ele era um bruxo do Vale do Silício. Elon Musk, aliás, provavelmente o contrataria como consultor para construir cabeças robóticas que pudessem prever os preços dos bitcoins. Ao explicar pacientemente que a ciência não é contra a fé, Silvestre II enfrentaria um tsunami de críticas, dizendo: Gerbert foi longe demais. Alguém certamente misturaria uma música de fundo dramática e um filtro vermelho para reforçar a ideia de que ele era o anticristo. No fim, Silvestre II provavelmente abriria um canal no YouTube chamado Ciência Divina com Gerbert, onde ele explicaria pacientemente como as estrelas funcionam, enquanto seus vídeos acumulariam uma quantidade absurda de dislikes, acompanhados de comentários como "Volta para o século X, herege". Ainda assim, Silvestre II seria uma inspiração para a resistência nacional e talvez entre os memes de gatos e teorias conspiratórias ele encontrasse um pequeno público que o seguiria fielmente clamando longa vida ao Papa dos Nerds. Embora seu pontificado tenha sido curto e politicamente conturbado, Silvestre II deixou um legado duradouro como um dos primeiros defensores da ciência e da educação na Igreja. Ele representaria uma época de transição, quando o conhecimento clássico começou a reaparecer na Europa Ocidental, preparando o terreno para o renascimento cultural dos séculos posteriores. A lenda da cabeça oracular, embora fascinante, ela reflete mais o imaginário popular da Idade Média do que a realidade. Ela ressalta como a figura de Silvestre II ela foi incompreendida. Silvestre permanece na história como um papa que tentou equilibrar a fé com a razão, desafiando as limitações do seu tempo e deixando um exemplo de como a busca pelo conhecimento pode coexistir com a espiritualidade. É isso aí, pessoal. Valeu!